Cristo não é quem você pensa que ele é. E o quanto antes você entender isso, melhor. Eu me chamo Valéria e para te explicar isso um pouco melhor, eu já te chamo para abrir a Bíblia e a gente vai abrir em Colossenses, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, se tudo foi criado por meio dele e para ele, é muito estranho a visão que muitos cristãos hoje têm de que Cristo existe em função deles. Se tudo foi feito para a glória dele, se tudo foi feito para ele, você concorda que é contraditório imaginar que o sacrifício que ele fez foi só para nós? Isso tem algum benefício para ele? Isso tem algum benefício para o Pai? Sim, ele nos ama. Jesus é um ótimo amigo. Jesus é o nosso Senhor. Uma coisa não contradiz a outra, mas existe mais do que isso e você precisa saber disso se você é um cristão. Eu sei, você já conhece a versão de que o sacrifício dele traz um benefício para você. Então vamos falar sobre esse benefício. Antes do Senhor ter se sacrificado por você naquela cruz, antes de você saber desse sacrifício e entrar para a família de Deus, você vivia como? Você vivia no pecado. Então, se você vivia no pecado, você já estava morto. E é isso que a Bíblia diz. Então, se você já estava morto, você fazia parte da natureza de Adão. E se você fazia parte da natureza de Adão, você compartilhava dos pecados que Adão fez. Sendo assim, você era o alvo da ira de Deus. Vamos lá. Sobre a ira de Deus. É importante você saber que quando as pessoas falam, o Senhor, ele foi no seu lugar naquela cruz, no seu lugar, eles estão falando realmente no seu lugar, não só como quem foi lá na cruz e levou os pecados e levou as enfermidades, mas é no seu lugar porque você era o alvo do castigo de Deus, sabe? Não é só para te deixar livre de uma vida de pecados, mas é para te deixar livre da ira de Deus. O sacrifício de Jesus foi para te deixar livre da ira de Deus. Aqui em Efésios, no capítulo 2, no versículo 3 fala: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Merecedores. Era isso que você era antes do sacrifício de Jesus. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Acabou. É isso, gente. Cristo foi no seu lugar sofrer o castigo da ira de Deus. Entendeu? Então, por que Cristo fez isso? No ponto de vista entre o relacionamento dele e o Pai, porque você deve ter visto nos evangelhos várias orações lindas de Jesus para o Pai. Eles têm um relacionamento lindo, sólido, e é por causa do amor dele que nós aprendemos a amá-lo. Mas Jesus fez o que fez primeiro para que a ira de Deus cessasse. Jesus fez o que fez como um filho obediente para que a ira de Deus cessasse. Para Jesus, era muito importante, sim, nos ter perto dele. E é claro que este é o desejo dele, mas existe um desejo acima desse? Porque Cristo não contradiria o próprio mandamento de amar o Senhor sobre todas as coisas. Então, quando ele vê o seu pai irado, ele quer acabar com a ira do seu pai. E é por isso que nós temos vida com Deus. Nós não somos mais o alvo da ira de Deus, nós não somos mais merecedores da ira de Deus, porque Cristo fez um sacrifício perfeito. E primeiro por amor a Deus, e depois por amor a nós. Aí no versículo 6 fala: pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Cristo veio para ressuscitar os mortos. Foi isso que ele veio fazer.
E é isso que diz em Efésios: nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós vivíamos nos nossos pecados. E ele nos deu vida. Ele veio para ressuscitar os mortos. E isso cumpre o propósito de desfazer a ira de Deus, acabar com a ira de Deus e nos salvar ao mesmo tempo. Ele veio para ressuscitar os mortos. Se você ver em você hoje que você é um cristão que não permitiu que o Senhor te ressuscitasse mesmo, então você precisa orar e dizer isso para o Senhor. E dizer: Senhor, eu pensava que o evangelho era uma coisa, mas é outra. Eu pensava que o seu sacrifício servia para me fazer uma pessoa melhor, ou para me fazer uma pessoa feliz, ou o extremo oposto, mas é agora que virão as provas, mas é agora que virão as aflições. Então, se você é uma pessoa que tem essa mentalidade de agora é que eu vou sofrer, pare e pense: não é sobre o tanto de alegria que eu vou ter, não é sobre o tanto de tristezas que eu vou ter, mas é sobre um Cristo que amou o Pai e me amou e aplacou a ira de Deus, ressuscitando os mortos. Entende? Não tem mais por que Jesus, não tem mais por que Deus estar irado com você por seus pecados, por sua morte espiritual, porque Jesus te ressuscitou dos mortos. E essa é a nossa alegria. Não há maior alegria. Essa é a nossa alegria. Deus não está mais irado conosco. Deus está em completa comunhão. Jesus conquistou para nós a alegria completa. O que é a alegria completa? É a união com o Filho e com o Pai. Então, nesse momento, tenha a coragem de dizer para o Senhor que você se arrepende de não ter realmente morrido para a sua vida. E todas as vezes que a sua palavra nos aponta que estamos em erro, isso nos provoca uma reação. E se a reação for de obediência, nós vamos nos arrepender. E o Senhor nos consertará.